Existem 3 indicadores fisiológicos importantes na corrida ou no esporte de endurance, os esportes contínuos. Então você tem várias intensidades, você tem 3 marcadores fisiológicos de intensidade. O primeiro limiar metabólico, o primeiro limiar é quando os seus indicadores fisiológicos mostram que eles não estão conseguindo mais ficar em homeostase. O que é homeostase? É um padrão de equilíbrio fisiológico que você está, por exemplo, quando você está em repouso. Quando você está em repouso, você está em equilíbrio fisiológico. Quando você começa a fazer esse exercício, o corpo vai tentar manter esse equilíbrio fisiológico. Por exemplo, uma caminhada bem levinha, o corpo vai praticamente manter esse equilíbrio fisiológico, porque o esforço está pequeno. Se você intensificar um pouco a caminhada, mesmo começar a trotar, você vai encontrar o primeiro limiar de lactato, ou o primeiro limiar metabólico, quando a gente analisa outras variáveis, não só o lactato, que é o ponto onde o corpo já dá sinais, tá? A sua fisiologia, o seu metabolismo já dá sinais de que ele não está na mesma homeostase que o repouso, ele já está concentrando um pouco mais de lactato, concentrando um pouco mais de gás carbônico, você está numa atividade leve, porém uma atividade que já tem certa intensidade para alterar a sua fisiologia comparada com o repouso, tá bom? Esse é o primeiro limiar. Quando você cruza esse primeiro limiar, então você está no exercício de leve para moderado. E essa fisiologia ela se mantém crescente na medida em que você acelera. Então digamos que você da caminhada acelerada passou para o trote, do trote você passou para um trote um pouco mais forte, desse um trote mais forte você acelerou para uma corrida um pouquinho mais intensa, e daí você vai migrando do primeiro limiar, você está entre limiares até que você chegue no segundo limiar, que é esse ponto que nós vamos identificar com o nosso teste T30. O segundo limiar metabólico é quando então você chega da atividade moderada, e essa atividade moderada começa a tornar intensa. E quando você cruza esse segundo limiar, essa atividade está de fato intensa e você inicia uma contagem regressiva. Se você permanecer nessa velocidade acima do segundo limiar de lactato, começa a ter uma contagem regressiva até a fadiga, até você não conseguir mais manter esse exercício. Então, o exercício ele se torna intenso o suficiente para não ser sustentável por muito tempo, nessa intensidade. Então, numa intensidade leve, você consegue fazer o exercício durar por muito tempo. Se estiver abaixo do primeiro limiar de lactato, você consegue fazer teoricamente, ultramaratonas, abaixo do primeiro limiar. No primeiro limiar, você consegue fazer uma maratona. Entre limiares, você consegue fazer uma meia maratona. Sobre o segundo limiar de lactato, você consegue fazer uma prova de 8, 10 quilômetros, dependendo do seu condicionamento físico. E acima do segundo limiar de lactato, você vai fazer provas curtas, de 5, 3 quilômetros. Você não consegue manter essa velocidade por mais do que esse tempo, tá? De aproximadamente aí 20, 10, 15 minutos, depende do quão acima desse segundo limiar que você está. Tá? E eu estou assim com esse terceiro dedo levantado porque além do primeiro limiar e do segundo limiar nós temos um terceiro indicador fisiológico que é o VO2 máximo. Por incrível que pareça, nós estamos falando ainda de predominância aeróbia de fornecimento de energia. Ainda o exercício não é predominantemente anaeróbio, mas ele tem cada vez mais uma participação anaeróbia crescente. No primeiro limiar, totalmente aeróbio. No segundo limiar, predominantemente aeróbio, com boa participação do metabolismo anaeróbio, gerador de fadiga. E no VO2 máximo, ainda o predomínio aeróbio, mas com uma grande participação anaeróbio, que vai jogar muitos metabólitos na corrente sanguínea e vai fazer você parar rapidamente aqui na velocidade de VO2 máximo. São tiros curtos, tá bom? Provas curtas. E acima do VO2 máximo, aí sim, nós começaremos a entrar nos sprints, nas corridas anaeróbias mesmo, como tiros de 100 metros, 200 metros, 400 metros, tá bom? Eles estão acima da velocidade de VO2 máximo, tá bom? Identificando esse segundo limiar de lactato por meio desse teste, que é um teste que não é tão exaustivo quanto o de VO2 máximo, e o teste de VO2 máximo muitas pessoas não conseguem nem atingi-lo, então é mais certeiro nós avaliarmos o segundo limiar de lactato e a partir dele calcularmos o primeiro, calcularmos o terceiro e a partir dele também dividirmos a sua velocidade em 7 velocidades diferentes. Essa divisão da sua corrida em 7 velocidades possíveis é uma divisão didática, já que a distância do primeiro limiar para o segundo é uma distância grande, então nós podemos colocar 2 zonas de treinamento aqui. Nós temos também uma zona de treinamento que está abaixo do primeiro limiar, que é a zona 1. Nós temos a zona 1, a zona 2, a zona 3, a zona 4, a zona 5A, B e a zona 5C, que está acima do VO2 máximo. Então essa é uma divisão didática, já que apenas esses 3 indicadores fisiológicos, eles sinalizariam uma zona até aqui, 2 até aqui, 3 até aqui e 4. Ele indicaria apenas 4 zonas. Abaixo do primeiro limiar, acima do primeiro limiar, acima do segundo limiar e acima do VO2 máximo. Então seriam 4 zonas de treinamento se nós pegarmos apenas as referências fisiológicas. Mas como há uma distância grande entre elas, nós podemos então dividir ela. Por exemplo, a zona 2 e 3. A zona 2 é uma zona moderada, leve, ela está mais perto do primeiro limiar. E a zona 3 é uma zona moderada forte, que ela está próxima do segundo limiar. Então essa divisão em 7 zonas de treinamento é uma divisão didática para ajudar você a treinar na intensidade correta.